Porra, galera, boa noite. Eu nem consegui ligar minha luz aqui ainda. Pera aí um minutinho, gente. Agora sim tô toda iluminada. Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Uma data que foi cunhada para representar a luta das mulheres em busca de equidade salarial, a princípio, né, pelos mesmos direitos de receber pelo seu trabalho, por um trabalho equivalente, pelo direito de ter as mesmas oportunidades profissionais também. E hoje, isso foi lá na década de 70, hoje isso extrapola já a nossa luta. As coisas deram uma evoluída, deram uma melhorada nessa área, sim, é verdade. Ainda não tá no 50-50, mas já melhorou um pouco a questão das oportunidades profissionais e da questão salarial. Porém, a luta das mulheres ela é muito, muito maior do que apenas equidade salarial. Ela traz uma questão toda de sermos vistas como iguais, como seres humanos que somos. Apenas somos da espécie, né, da fêmea, mas nós queremos então sermos reconhecidas e vistas como pessoas, não como propriedade, não como objeto, não como subserviente ou submissa em qualquer relação que a gente tenha. Seja essa relação profissional, seja essa relação pessoal. E mesmo dentro das relações pessoais, não necessariamente apenas as relações românticas com parceiro ou parceira, mas com qualquer tipo de relação, numa relação entre irmãos, irmãs, numa relação com pai, com mãe, numa relação de amizade, qualquer tipo que a gente tenha o nosso espaço, a nossa voz, assim como os homens sempre tiveram, ou sei lá, tiveram durante muito tempo. Eu convidei então a minha amiga, advogada, especialista em abuso, em violência. Ela luta pelos direitos das mulheres, ela luta pelos direitos dos vulneráveis. E as mulheres, elas estão no grupo dos vulneráveis. Ainda estamos no grupo dos vulneráveis. Eu convidei essa minha amiga para vir falar, bater um papo aqui com a gente. Eu tô vendo que ela não entrou aqui ainda. Deixa eu ver se ela me mandou alguma mensagem, porque eu não vi ela entrar. Agora chegou a nossa convidada de hoje. Ok, então essa pessoa é a Mayara de Andrade, advogada criminalista especializada nesse assunto. A gente vai bater um papinho, porque o que eu vejo que acontece muito? Já conseguimos galgar alguns degraus, né, nessa questão da equidade, certo? Mas o que a gente ainda não sabe fazer? Se posicionar com a firmeza, com toda a força que a gente tem, como ser humano que tem os direitos de se posicionar e evitar que alguém chegue às vias de violência conosco. Muitas vezes porque nós não sabemos nem reconhecer o que é violência, se estamos passando por uma violência e não sabemos o que fazer quando a gente se vê nessa situação. Então eu trouxe uma especialista para falar disso conosco, como reconhecer se aquilo é abusivo. Primeiro passo, porque senão a gente acredita, dependendo do contexto social, o contexto que a gente foi criada, que a gente vive, a gente acredita que aquilo ali tá tudo bem. A gente nem percebe que aquilo é um abuso que passa dos limites. Primeira coisa que a gente precisa aprender é isso. Estou passando por um abuso, estou passando por uma violência. Uma vez que eu descubro isso, eu acho que é importante a gente falar também do ciclo da violência, porque a violência, ela não... existe, claro, a violência de uma pessoa que chega para te assaltar na rua. Ela já chega tentando te coagir de alguma maneira ou armada contra você. Ela já chega nessa imposição. Mas a violência, que é a maior incidência de violência contra mulheres que nós temos, e que
é a que mais mata mulheres, é a que mais, né, prejudica a nossa vida, ela não é esse tipo que acontece assim de supetão. Ela é uma violência que vai sendo cada vez mais crescendo. Ela começa pequenininha e depois ela vai crescendo, vai tomando uma dimensão que pode chegar, infelizmente, até a morte. Então, aprender que existe esse ciclo, essa coisa que vai te levando para aceitar cada vez mais um pouquinho, ser empurrada, ser jogada, ser colocada de lado, abafar a tua voz, abafar os teus sentimentos. Isso é uma coisa importante também da gente comentar aqui. E o que fazer em cada etapa dessas que a gente vai identificando que está passando a violência, o que eu posso fazer para sair disso? Então, ok, vou chamar minha convidada, vamos bater um papo. Quem tiver dúvidas pode colocar aí no chat, tá bem? Vamos lá, vou chamar a Maiara aqui. Maiara de Andrade, onde está você? Precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Amiga, tu não atualizou o teu Instagram, amiga. Maiara, me fala se tu ouviu o que eu acabei de te falar. Para participar dessa live, você precisará atualizar o seu Instagram. Tu ouviu isso? Me escreve aqui no chat, por favor. Gente, temos um problema técnico. Temos um problema tecnológico. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou mandar uma mensagem para ela aqui no WhatsApp. Eu vou abrir aqui no meu computador o WhatsApp. Porque eu não vi aqui, ela não... A Lu, tá bom, Lu avisa, tá bom. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa sair daqui, atualizar o Instagram e voltar. Enquanto isso, a gente vai começar essa conversa já. Então, gente, o que eu tava falando? Que uma das coisas difíceis da gente reconhecer é quando a gente... Ouviu, né, Maiara? Tá bom, então tu precisa sair daqui, atualiza o teu Instagram e volta. Aí me dá um sinal aqui que tu já atualizou, tá bom? Uma das coisas que a gente precisa aprender e que eu aprendi passando, infelizmente passando, tá? Eu já sofri ameaça de morte. Eu acho que essa história é uma história comum, né? Eu já levei um soco na cara, sim. Ameaça de morte 2 vezes, sim. Sempre de quem? No meu caso, namorado. Namorado ou ex-namorado. São pessoas que estão próximas de nós, que têm uma visão de que nós somos, de alguma maneira, uma propriedade, um objeto, um ser que eles podem determinar como nós deveríamos nos comportar. Então, isso é uma coisa muito importante da gente saber, que a origem dessa violência começa aí, no fato do outro ou outra, tá? Porque mulheres também fazem violência contra as mulheres, não são só homens. Eu não tô colocando aqui os homens como bicho papão e as mulheres como anjo, não é isso. Tô falando de pessoas que abusam de outras, mas aqui nós estamos localizando bastante a violência, principalmente contra a mulher, por causa do Dia Internacional da Mulher. Então, são pessoas que olham para o outro, para nós, que acham que tem esse direito, o direito de determinar como deveria ser o meu pensamento, como deveria ser a minha fala, como deveria ser a maneira como eu me comporto. Pode ser, Lu, eu posso tentar ver aqui. Tá bom, eu vou chamar a Luciana Del Piso, que está perto de Maiara, pelo que eu entendi, para Maiara poder participar. Só vou terminar aqui concluir o meu pensamento. Então, são pessoas que se acham nesse direito de determinar como deveria ser a minha atitude, comportamento, pensamento, às vezes, maneira de eu me portar, maneira de eu me vestir, qual trabalho eu deveria fazer, como eu deveria fazer. E se eu fizer uma linha para fora daquele quadrado que me colocaram, acham que podem me punir de alguma maneira, porque elas acham que elas estão me dando educação, já que elas se sentem como minhas donas, como se eu não fosse um ser integrado, integral, inteiro, completo, que tem
nas mãos o direito de fazer as próprias escolhas. E esse tipo de pensamento é o que na cabeça dessa pessoa pensa assim: eu preciso mostrar para ela que ela não pode fazer isso. Eu preciso dar um corretivo aqui. E aí os corretivos vão vir de diversos formatos. Vamos ver se a Lu Del Piso consegue, se a Mayara consegue a partir do Instagram da Lu. Vamos lá. Tô chamando aqui, tá, Lu? Peraí. Vamos ver. Procurando a Lu. Vamos lá. Convite para a Lu Del Piso. Vamos ver se ela vai receber. Lu, eu te mandei um convite aí. Você recebeu? Você tem fone? Aí. Olá, Mayara. Tudo Boa bem? noite. Peraí que eu vou precisar só providenciar um fone, tá? Tá. Ela vai providenciar um lugar que a gente não vai ficar vendo aquela lâmpada, viu, pessoal? E deu uma atrasadinha aí também, né? Tá me Mayara, ouvindo, Vilca? tu Oi, tá com a me Lu ouvindo? aí do lado? Estou ouvindo. Tu tá com a Lu aí do lado? Tô. Então, tu consegue pedir para ela, Mayara? Está travando aí. Vou botar essa aqui. Pessoal, travou para vocês a Mayara ou eu travei? Oi, tô aqui. Alguém tá me ouvindo comenta agora? aqui, por favor. Olá! Olá, amiga! Respira, senta. Tá no máximo. Tá travando bastante aí a internet. Tá me ouvindo? Eu tô te Vilca, ouvindo, tá me mas ouvindo? tu tá assim... Ela não tá me ouvindo. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, tá. Então tá. Consegue O meu ficar aparelho num agora, lugar na verdade, fixo? a gente não conseguiu fazer, tá? Atualizar. Não sei o que aconteceu. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Amiga, tem como tu ficar num lugar fixo pra tua câmera não ficar oscilando? Tá oscilando, eu não tô te escutando. Ela não tá ouvindo. Eu vou sair e entrar de A novo, tua tá? internet... Tá. A internet dela, eu acho que tá oscilando um pouco. Então, ela vai sair e vai entrar de novo com o perfil da Lu. Então, continuando, gente. O abuso, como é que ele vai... Oi, Lu, tudo bem? Essa live tá muito comédia, gente. O abuso, como é que ele vai se dar para nós? Pequenininho. A primeira vez que alguém tenta fazer esse tipo de dominação com você, vem na cabeça dela essa ideia de que ela tem o direito de dizer como que você deveria ter se comportado, etc. Então é assim, no começo, vem no formato de sugestão. Eu acho que tu não deveria usar essa roupa desse jeito. Eu acho que tu não deveria, sei lá, falar assim com as pessoas. Eu lembro de um ex-namorado meu, gente, que falou assim pra mim. Eu fui uma vez com ele no posto de gasolina e a menina do caixa, ela falou assim: nossa, que perfume gostoso, posso sentir mais? E eu cheguei perto da moça e ela cheirou assim perto do meu pescoço. Ele fez um escândalo comigo, porque isso não é comportamento de pessoa que tem namorado, porque tu dá o pescoço para as pessoas cheirarem. É assim que começa a violência, com esse tipo de comentário que está tentando mudar o teu comportamento, julga o teu comportamento e exige que seja diferente. Algumas pessoas fazem isso de um jeito bem sutil e outras pessoas fazem isso de um jeito mais agressivo. Vai depender do estilo de personalidade dela. Algumas, então, vêm com uma manipulação, vêm com uma chantagem, vêm com um tratamento silencioso, né? Para de falar contigo. Tudo no intuito de te deixar dentro do quadrado que ela considera que é correto. Porque é do interesse dela que você fique dentro desse quadrado, já que você é vista como posse, como propriedade, como objeto daquela pessoa. Deixa eu chamar aqui de novo a Lu, vamos ver se funciona agora. Vamos ver se a Mayara entra pelo Instagram da Lu.
Então, começa desse jeito. A violência, o abuso... Porque é do interesse dela que você Olá. fique dentro desse quadrado, já que você é vista como... Elas estão assistindo, elas estão montando. Oi, Lu, eu estou te vendo aí, viu? Oi, gente. Oi, a gente Mayara. vai tentar fazer do celular da Lu mesmo, porque o meu a Tá gente bom. tentou de tudo ali e não conseguiu, tá? Tá bom, então deixa eu te pedir um favor. Pede Tá. pra Lu pegar o teu celular e colocar lá nos teus stories uma mensagenzinha dizendo que tu não tá no teu perfil, tu tá no dela. Para as pessoas, senão as pessoas que são os teus seguidores que querem te assistir, que mandaram milhares de curtidas e falaram elogios que ela é a maior, ela é a melhor, ela é a top de todas, não vão saber que tu tá aqui, certo? Vai lá nos teus stories e fala assim, ó, pessoal, a live tá sendo pelo ou da Vilca ou da Lu, tá bom? Tá. Tanto faz. Aí eles vão poder te prestigiar também. Beleza, Mayara. Olha, já chegou chegando, Mayara. Chegou arrasando com tudo. A Maia é a melhor mesmo, ama. É isso aí. Eu também amo muito. Então, pessoal, desse jeitinho, eu tava falando, não sei se tu conseguiu ouvir, do início do abuso, né? O início do abuso, depois que uma pessoa acredita que ela tem o direito de dizer à outra como que ela deveria se comportar, e ela ou sugestiona você, ou ela te, com força, já te impõe que você se comporte daquela maneira. Não usa essa saia, não usa esse batom, não fala com tal pessoa, bloqueia tal pessoa na rede social. Todas essas imposições ou sugestões, a sugestão é mais difícil de detectar, né, Mayara? Porque ela é manipulada, né? Ela vem no formato de chantagem, ela vem no formato de tratamento silencioso, ela vem de um jeitinho que parece amor, mas na verdade é esse enquadramento. E a violência, ela começa aí. Esse tipo de violência, esse é o primeiro limite que a pessoa ultrapassa, e assim que ela se vê, assim que a gente cede, a gente abriu a portinha para o próximo limite. Esse é uma coisa grave. Comenta aí, amiga. Chegando aí na live agora. Oi, Vilca. Eu perdi nessa parte que você falou inicial. O áudio tá bem baixo para mim, tá? Nossa, eu tô falando super alto aqui, amiga. Eu tô dando gritos aqui em casa. Hã? Eu tô gritando aqui em casa. Ai, meu Deus, eu sei. Ah, tá. Deu ali agora, ó. Não deu, só tá mostrando a minha imagem. Deixa eu ver que não. Ô, Vilca, eu vou pedir para sair mais uma vez. Me desculpa pra gente tentar de novo, porque eu não tô escutando direito, tá? Tá bom, tá bem. Senão a gente não vai conseguir fazer, tá bom? Obrigada. Tá bem. Então, gente, ó, enquanto a Mayara vai e volta, esse é o primeiro cuidado. Porque a hora que a gente abre essa primeira porta, a gente pode estar sem querer, sem saber, abrindo espaço para uma violência um pouco pior. A violência acontece nesse crescente, tá? Então, esse é um momento de se posicionar, de adquirir firmeza de si mesma, mesmo com as consequências que podem vir desse teu posicionamento. Normalmente, as consequências são: vai embora, quem for abusador vai embora. Porque vai ver que ali não tem espaço para ele continuar nessa situação de abuso, tá? Para dar continuidade para esse comportamento. Eu tenho uma amiga que estava namorando com uma pessoa e ele não queria que ela tomasse sol, porque ele não gostava que ela tivesse marca de biquíni. E ela é uma mulher apaixonada por praia, por mar, etc. Então, começou a dar um rosto. Ai, mas é que tu fica tão linda. Ai, porque eu te acho tão angelical, assim, sem marca de biquíni, toda assim, né? Sem estar bronzeada, sabe, gente? E ela foi cedendo, parou de ir pra praia, parou de fazer uma das coisas que ela mais gostava na vida. É óbvio que isso foi só a primeira coisa que ele pediu para ela.
Depois disso vieram várias outras solicitações, até a hora que ele traiu ela e pediu, me perdoa. Porque é desse jeitinho. O abuso e o limite, eles caminham ali juntos. Quando chega algo que passa do meu limite, eu preciso chegar com o posicionamento da confirmação daquele limite. Senão eu estou correndo de novo risco de ou o limite ser ultrapassado mais uma vez, o mesmo, ou até um pouco pior, tá? Então, identificar esse limite aí, ó, saia, unha vermelha, e aí vem esses pedidos, exatamente. Ai, unha vermelha é coisa de prostituta. Ah, eu tenho uma frase para isso. Não tente me insultar insultando outra mulher. Comigo não vai colar. Não tenta me comparar com outra mulher, nem para mais, nem para menos, porque não dá. Nós somos cada uma diferente. Assim como todos os homens, cada um é um homem diferente. Não tenta me elogiar insultando outra pessoa, não tenta me insultar insultando outra pessoa. Certo? Esse é um ótimo posicionamento, já dá para botar essa frase de capa, assim, ó. Põe de capa aí nas tuas redes sociais, que já afasta um monte de galera aí que não vai valer a pena se relacionar, entendeu? Já afasta, já corta ali de início. Mas então, gente, tava me lembrando aqui de um outro namorado. Eu tenho várias histórias de namorado. No meu caso, né, os abusos são, né, relacionados a isso, ou profissional também, já passei bastante. Eu lembro uma vez que nós estávamos num lugar e tinha uma moça e ela estava com uma calça, sabe essa calça que a perna é aberta na frente? E eu achei linda, e eu estava com um show marcado. Eu tocar bateria, tu tem algumas restrições ali de vestimenta, né? Para ficar confortável e não ficar pegando no instrumento e tal. Então, eu falei assim para ele, nossa, olha a calça daquela moça. Eu vou mandar fazer uma para mim, para o meu próximo show. Ele virou para mim e falou assim, tu tá me mostrando aquela mulher? Tu queres que eu fique interessado por ela? Tu queres que eu vá lá conversar com ela? Queres que eu veja as pernas dela? Gente, para, né? O motivo dele era o quê? Não queria que eu fizesse a calça, porque a calça era bonita pra caramba, a calça era linda. Olha o que ele me disse numa tentativa de me manipular, tentando me enfraquecer, me deixar com ciúme, sei lá, me deixar insegura, tudo para eu não fazer a calça. É assim. Sutil, mas dá para perceber que tem uma coisa de errada. Vamos tentar chamar a Maiara de novo no perfil da Lu. Convidei, vamos ver se chega aí. Bom, e a partir dessa primeira violência que a gente pode... Oi, oi! Chegou. Tá ouvindo? Gente, vocês estão, assim, voando com esse celular aí. Cadê tu? Tá me vendo, Vilca, agora? Agora sim. Eu não tô te vendo, mas vamos lá. Sim, tô te vendo. Não tá. Deu certo? Deu, vou fazer pelo celular da Luca mesmo, porque o meu realmente não deu, tá? Tá bom. E tu tá conseguindo ouvir? Tô conseguindo ouvir. Você também? Também, tá bem. Então, Maiara, parte Oi. inicial é o seguinte, eu já falei aqui, ó. Não me elogia insultando outra mulher. Porque isso é um abuso. Não venha falar de outra mulher numa tentativa de me manipular para que eu não faça aquilo que aquela mulher faz. Né? Porque isso é um começo do abuso. O que eu estava falando até agora? Que a violência, esse tipo de violência que a gente vai focar aqui, ela acontece num crescente. Ela começa num primeiro limite que é quebrado, eu não me posiciono, e aí vem um próximo que me leva para uma violência cada vez pior, que pode nos levar até uma violência da morte, né? Uma violência muito grave. Então, vamos falar desse primeiro abuso aí, Maiara. Como identificar esse primeiro abuso? Os primeiros sinais de um abuso. Tá, então vamos lá.
Boa noite aí para todo mundo, né? Desculpe as intercorrências, mas foram por questões tecnológicas. Eu realmente já baixei de novo o Instagram para ver se conseguia baixar atualizado, mas também não deu certo. Mas, enfim, você já está falando aí da ocorrência da violência, né, Vilca? Das maneiras Do que a abuso. violência... Tá, do abuso. Então tá, eu vou só voltar um pouquinho, só para fazer um contexto para a gente começar a falar dos diversos tipos de violência, pode ser? Pode. Tá, então tá. A gente definiu, né, esse assunto para tratar justamente porque os dados, né, acerca da violência, especialmente contra a mulher, têm subido bastante nos últimos tempos, né? A gente teve um problema agora, que ainda existe esse problema, porque a gente ainda está na fase da pandemia, né? E a pandemia fez dar um boom em muita coisa, inclusive nos casos de violência doméstica, nos casos de feminicídio, né? Aqui em Santa Catarina, só nesse ano nós já tivemos registrado 22 casos, quase a totalidade dos casos do ano passado, né? Então o número está assim assustador. Nós começamos, infelizmente, 2022 com altos índices de violência, né? Apesar de todas as campanhas que têm sido feitas por diversos órgãos. E daí a gente só percebe, né, consegue perceber que apesar da sociedade estar alavancando, evoluindo em muitas coisas, nesse quesito a gente ainda está muito atrasado. Né? Brasil ainda está muito atrasado. É o quinto país que mais mata, né, mulheres no mundo. E Santa Catarina também não fica no rol, né? Não está no rol muito baixo, muito pelo contrário, a gente está no estado crítico, né, dentro do nosso país. E aí... Sim, principalmente pessoal do Oeste, mulheres que não têm como sair das fazendas onde elas moram, elas não têm a menor proteção, lá tem muitos casos de violência que a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que apoiar, sim. Exatamente. E aí, então, isso revela o quê? A cultura que a gente ainda tem, né? Infelizmente. Né? A cultura que a gente ainda tem. E dentro dessa questão toda da violência, nós temos que saber identificar a princípio. E aí eu já trago uma parte mais técnica dentro do que você já falou, né? Quem seria o agressor numa situação de violência? E aí eu vou especificar, delimitar ainda mais. A gente tratar da Lei Maria da Penha, né, que trata da violência doméstica contra a mulher. Então, o agressor, né, inclusive, que pode praticar esses abusos aí que você já veio comentando, é aquele homem que tem qualquer tipo de relação, né, com a mulher, pode ser um namorado, pode ser um tio, um primo, enfim, qualquer pessoa, um homem que você tenha um relacionamento. E não necessariamente precisa morar na mesma casa que você, né? Ou seja, não precisa morar na mesma casa em que a vítima mora. Também não precisa ser um relacionamento atual, para que a gente encare dessa forma. Pode ser um relacionamento pretérito. É suficiente para mostrar, definir essa relação e enquadrar como violência doméstica. E aí eu trago uma última observação a respeito do agressor, é que nas relações homoafetivas entre mulheres, a Lei Maria da Penha também se aplica. Né? Porque existe um relacionamento ali que uma das vítimas é mulher e a agressora também é. Mas acaba que nesse contexto de proteção à mulher, a lei abarca também esses casos. Você falou aí do abuso, o abuso psicológico, é isso? Não, o que eu estava falando é o seguinte, Mayara, que a violência, estatisticamente falando, a maior parte da violência acontece com pessoas que são próximas a nós. Esse tipo de violência, tá? Não é a violência do assalto, onde eu sou pega de surpresa e tentam me impor ali, me coagir a uma coisa, certo? Esse tipo de violência que é do abuso que vai acontecendo e que vai crescendo e que pode nos levar para essa situação aí tão grave que é o feminicídio. E a outra coisa que eu falei, que essa coisa, além de acontecer assim, nesse crescente, né, Mayara, é algo que a gente, às vezes, não identifica como abuso. Às vezes, a gente não consegue perceber que aquela pessoa está interpretando que tem direitos sobre nós que, na realidade, ela não tem. Porque quando ela olha para nós, o olhar dela é de que nós somos propriedade ou objeto dela. E que a gente não deveria ter direitos de escolher determinadas coisas. Certo? Então, na cabeça do abusador, ele acha que ele tem o direito, sim, de dizer que roupa tu vai usar,
que com quem tu vai falar, quem pode estar na tua rede social, quem não pode. Começa por aí a questão, né? Então, não chega a ser um pouquinho do abuso psicológico, mas até o do comportamental, entendeu? É aquele primeiro sinal. Os primeiros sinais, tá? Tá. Então, assim, dentro do âmbito doméstico, né? E aí a gente exclui todos esses outros tipos de violência, né? A gente tá focando dentro da violência doméstica mesmo. Mesmo dentro de casa, né, a vítima ela está suscetível a vários tipos de violência. E eu vou aprofundar depois mais nesse que você está falando, nessa questão desses abusos que parecem normais, né, tanto para o agressor quanto para a própria vítima. Até por questões culturais, por exemplo, enfim, eu vou falar disso um pouquinho ali na frente. Mas dentro de casa, no âmbito doméstico familiar, a vítima está suscetível, em regra, a 5 tipos de violência, tá? E aí a gente vai dar exemplo para talvez as pessoas terem um pouco mais de noção do que pode ser enquadrado como violência para justificar uma denúncia e todas as medidas que são cabíveis, né? A violência mais clara, né, que para todo mundo, até para quem tem menos instrução, conhecimento de lei ou acesso à informação, é a violência física. Né? É aquela violência que chega às vias de fato, é lesão corporal, e aí a gente tem casos de tortura, e por fim, o mais grave deles, né, o homicídio, que hoje é caracterizado como feminicídio e tem um apenamento maior. Né? Então, a primeira violência seria a física. A segunda violência... Estupro é violência física? Não, estupro é violência sexual. A lei, ela faz uma diferenciação entre os tipos de violência. O estupro entra na violência sexual, que também está ali determinado pela Lei Maria da Penha, tá? Então, aí quando a gente fala de violência sexual, né? Entra o estupro, o atentado, o assédio sexual, exploração sexual, entra, né? Constrangimento ilegal, casos de aborto, às vezes o parceiro obriga a namorado, a esposa a abortar. Então, todos esses tipos de ações são contextualizados dentro da violência sexual, né, que é um tipo de violência que a lei traz. Outro tipo de violência que a lei traz também é a violência moral, né, que aí entra os crimes contra a honra, que estão no Código Penal, que é difamação, injúria e calúnia, eles entram ali. Então, o agressor ele começa a inventar, a difamar, né, a macular a honra da vítima perante a sociedade de alguma forma. Publica o teu nudes num site de pornô, manda um vídeo caseiro que vocês fizeram para o grupo dos amigos, fala que tu é vagabunda, te chama de tudo, inventa que tu traiu. Esse tipo de coisa que ela tá falando aí, que é a violência moral. Exatamente. E a violência moral, hoje em dia a gente está no mundo de regras, aliás, um mundo sem lei, né? Sem regras, que é o mundo da internet. Então, costumeiramente, né, esses tipos de casos de violência também aumentou bastante, dessas divulgações pelas redes sociais ou pelos grupos de WhatsApp. Né? São inúmeros os casos que estão sendo registrados também. E a internet ainda tem uma certa dificuldade, a polícia, né? E aí é uma constatação que a gente vê no dia a dia, quem trabalha com esse tipo de crime, que a polícia ainda tem dificuldade para identificar o autor, em alguns casos, por questões de tecnologia mesmo. Né? Às vezes é um fake que divulga. Então, enfim, e como são muitos os casos, infelizmente, a gente ainda não tem hoje uma polícia aparelhada que dê conta de tudo que chega até eles. Né? Então, eles têm que dar ali, talvez, preferência para as investigações dos crimes mais graves, tidos como os mais graves, né? Porque eu acho que todos esses crimes que entram no rol da Maria da Penha são crimes graves, porque têm consequências gravíssimas. Um né? leva ao outro, gente. Eu vou mostrar para vocês como um leva ao outro. Exatamente. E aí também um outro tipo de violência que a lei traz é a violência psicológica, que aí entra mais nessa questão desse abuso que você estava falando, né? Que é perturbar a tranquilidade do outro, que é você constranger, você realizar ameaças, ainda que indiretamente, né? Mas quer dizer, qualquer coisa que você manifeste ali para uma outra pessoa, que seja capaz de deixá-la angustiada, aflita, temerária, né? Causar sensações emocionais e psicológicas danosas, é possível de enquadrar como violência psicológica. Né? Então, esses são os tipos de violência, e a gente ainda tem também a questão da violência patrimonial, né? Que é quando a vítima, que é a parte vulnerável nessa situação, depende financeiramente do seu agressor.
né? Ou se por acaso for denunciá-lo, vai ter alguma perda patrimonial. Enfim, então, esses são os tipos básicos, né, que a lei traz ali, e aí define o tipo da violência, e aí, em várias situações, a gente consegue encaixar dentro desses tipos que a lei determina, né? Ok. E aí você Então, assim, comentou... pessoal, Opa. ela já foi falando das violências. Eu estava lá no começo do degrau, que é assim, a origem de tudo é alguém acha que tem direitos sobre você e essa pessoa está equivocada. Talvez ela ache isso porque ela está dentro de um contexto cultural aonde existe muito machismo ainda, que põe, né, a mulher num plano subserviente, submisso ao homem. Então, isso é o nosso primeiro combate. Esta cultura que vê desigualdade entre um homem e uma mulher, tá? Depois, essa pessoa que acredita que tem direitos, ela dá aquele primeiro passinho que eu falei aqui. Ela começa a invadir determinados limites, sugestionando o teu comportamento, dizendo como tu deveria fazer, agir, viver e etc. E você, se vai cedendo, você vai abrindo um espaço para que mais invasões aconteçam. Então, a Mayara acabou de dizer, esse tipo de abuso psicológico que te sugestiona, que te causa mal-estar, que te ameaça, pode ser considerado, é considerado uma violência que pode ser denunciada, né, Mayara? Então, eu posso, já nesse momento, além de me posicionar, né, como, olha, e fulano ou fulana, né, aqui não, desse jeito não, isso eu não vou fazer. Eu posso também já buscar uma proteção nesse sentido. Exatamente. Nessa questão, viu, que quando você fala assim que o agressor tem essa visão, né, de que a ele é permitido agredir e violentar, né? E isso aí tá dentro desse contexto social que a gente mencionou. Não só o agressor acha que pode agredir, como a vítima acha que está certo ser agredida. E não porque ela goste de ser agredida, né? São vários fatores que são envolvidos dentro desse contexto de relacionamento emocional, psicológico, patrimonial. E aí, eu já trago aqui, pegando esse gancho, os motivos pelos quais, né, pessoas que são costumeiramente violentadas, por um grande período de tempo são violentadas, demoram tanto, muitas vezes, para poder pedir ajuda, né, para poder procurar se informar de como se defender de qualquer tipo de violência, que eles ainda têm tanto medo de denunciar, né? Então, são vários os fatores. O primeiro deles tem relação com isso que a gente falou, que é quando a vítima não se enxerga como vítima, né? Aquele tipo de postura por uma questão familiar, cultural, social, enfim, para ela, ainda que aquilo seja ruim, mas é permitido, né? Então ela não se acha nem no direito de fazer uma denúncia acerca daquilo que ela está passando, né? Ou às vezes até de se posicionar apenas, né? Não chegar nem no nível da denúncia ainda, mas a pessoa não consegue nem se posicionar porque, né? Ai, como é que eu vou falar isso pro meu marido, né? Ele é meu marido. Então, Exato. eu não tenho essa condição. Tem, sim. Essa live é para dizer, sim, você tem essa condição, você tem esse direito. Exato. E aí, Vilca, dentro dessa questão, né, da pessoa ela não entende que ela está sendo vítima de violência, ou ela não tem força suficiente para poder alterar esse contexto de violência, né? Então, primeiro é isso, a falta de entendimento, de consciência da violência, essa pressão, às vezes, que a vítima sofre, social, né, do que o casamento, por exemplo, tem que ser mantido porque é uma instituição sagrada, né? As questões religiosas. Vou deixar o meu filho sem pai, meu Deus, eu não posso me separar. Exato. Divorciada, né? Por exemplo, ou para a igreja o divórcio não é admitido. Existem situações assim. Para a gente parece talvez um pouco crítico, para a gente que está de fora, eu digo, né? Olhar para aquilo e compreender como a pessoa permite ser submetida à violência. Mas é porque é um contexto complexo mesmo, né? Tem várias questões disso aí. E aí vem a questão também do sentimento, né? Que a pessoa às vezes quer, que tem a esperança, a vã esperança de que o parceiro vai mudar de comportamento,
né? O parceiro, às vezes, se utiliza de um jogo emocional para inverter a culpa das discussões. Então, a vítima, no final das contas, ela acha que ela é responsável pela agressão. Então, se ela é responsável pela agressão, ela não teria nem razão para reclamar daquilo para quem quer que fosse, né? Então, assim, é bastante coisa envolvida. O sentimento, talvez, dela ficar sozinha, né? Tá, eu vou denunciar, meu agressor vai ser afastado de mim, porque é assim que funciona em regra. E como é que eu vou tocar a minha vida? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos, né? Quem vai me auxiliar? Às vezes não tem família, ou mesmo que tenha família, a família não tem condição de dar uma estrutura, né? E aí, depois ali, eu já adianto uma outra questão. Como é importante, né, que todas nós, mulheres, de qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer meio, que nós tenhamos e nos preocupemos em ter uma rede de apoio sempre. Independente de você estar ou não estar numa situação de violência, já ter experienciado ou não uma situação de violência, rede de apoio é para a vida. É para qualquer tipo de coisa, sabe? Olha, e é gente, muito importante que se tenha isso muito claro. E comece falou a criar... tudo. Falou tudo, gente. Sabe por quê? Como é que eu vou saber identificar? Vocês viram a complexidade? Tem os meus sentimentos envolvidos, tem as minhas crenças envolvidas ali, que eu não posso não identificar por causa das crenças. Tem os meus medos envolvidos ali. Tem a minha falta de conhecimento no assunto envolvida ali. Tem talvez uma falta de força interior para tomar uma atitude, de me posicionar. Então, como é que eu vou garantir que, independentemente de eu estar numa situação ou não, eu tenho algum ponto de referência participando de grupos ou tendo essa rede de apoio, como a Mayara falou? Os grupos como rede de apoio ou 1, 2, 3 melhores amigas, pessoas da tua família, pessoas que você sabe que te amam e que não são abusadoras, né? Que não abusariam de você. E podem te ajudar como referência até na identificação do abuso. Tá? Como a minha amiga, quando ela me falou assim, estava contando aqui o caso de uma amiga minha que o namorado pediu para ela não ir mais para a praia, porque ele não gostava que ela tivesse marca de biquíni. E ela falou assim para mim, tu acha estranho, Vilca? Eu falei, eu acho isso uma loucura. Eu tinha intimidade com ela. Eu falei, isso é uma loucura. Tá para nascer o homem que vai dizer se eu vou ter marca de biquíni ou não. Claro, eu tinha intimidade para falar desse jeito com ela. Não é sempre assim que a gente vai ter condições de explicar para outra pessoa que isso é um abuso, né, gente? Mayara. Sim. E aí, Vilca, eu queria dar um passo seguinte aqui. Uma das coisas que acontece num segundo momento ali dessa manipulação e tal, você falou também disso. Você pode ser transformada em vilã, né? Dentro do que um abusador passa, ele justifica o abuso falando que a culpa é tua. Foi você que provocou essa situação. Foi você que fez eu ter essa atitude. Isso é bem comum, né, Mayara, nos casos de violência. É muito comum, sim. Porque é difícil para o agressor, porque o agressor jamais vai justificar para a vítima, falando, não, eu estou cometendo uma violência contra você mesmo, né? Ele não vai fazer isso. Então, ou ele tenta descaracterizar aquela ação, aquela atitude, né? Como se violência não fosse, ou então ele vai tentar justificar a violência. Olha, eu só te bati porque você me irritou muito, eu te provocou. Ou, né, eu tô gritando com você porque você me irritou tanto que eu saí do meu controle. E aí eu gritei, mas eu só gritei com você porque você fez isso comigo. Então, assim, são N situações que a gente vê no dia a dia, algumas mais sutis, né, como você também já tinha comentado, outras mais declaradas, assim, mas tem sempre esse contexto, ou de negação da violência, ou de justificação da violência, né, pelo agressor. São os dois posicionamentos aí que a gente consegue enxergar muito facilmente. E só agora, né, nessa questão, tem outros dois pontos também, viu, que impede talvez, né, impede talvez não, em alguns casos impede a vítima de se manifestar. O primeiro é a questão da revitimização dentro do poder judiciário, dentro do âmbito ali da polícia, né, que essa vítima ainda é submetida. A gente tem casos aí que são amplamente expostos pela vítima,
mas nós temos uma infinidade de outros que não são expostos, né? E que a gente que atua na área sabe que acontece. Por isso, inclusive, que, claro, a polícia, hoje em dia, a gente já tem a delegacia da mulher, que é uma delegacia especializada, onde os agentes que ali trabalham têm eles recebem um treinamento mais adequado para saber fazer esse trabalho de acolhimento, né? Que qualquer profissional que atue dentro dessa área de violência, tanto delegado de polícia, agente de polícia, magistrado, Ministério Público, advogado, qualquer desses atores que trabalhem com a questão de violência doméstica tem que ter muito claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer com uma vítima de violência é acolher, né? É acolher. Infelizmente, não é o que acontece. E isso acaba que diz as vítimas também. Talvez aquelas que até tenham mais consciência, que se de, né, tomar alguma providência. Mas aí elas imaginam o seguinte, ó, acabei de passar por uma violência tão grande, eu não tenho mais estrutura para ser violentada ali por uma outra pessoa ainda, no outro contexto, sabe? Que é um contexto estranho à rotina dela. Então, esse também é um dos motivos que nós escutamos das mulheres, né, falando que o porquê demoraram tanto, né, só foram denunciar mais lá para frente, enfim. Então, isso é bem complicado. Só foram denunciar quando já estava no limite do físico, viu, gente? Porque antes do físico veio o psicológico, veio esses outros que eu comecei a falar aqui. A gente não precisa esperar até chegar até nesse momento, tá? Exato. Vitimização é um motivo e o outro? O outro motivo ali é que, eventualmente, o agressor, no caso de ameaça, normalmente eles falam, ó, se eu me denunciar, eu te mato, ou mato nosso filho. Ou entendeu? Então, outro medo, outro receio grande que elas têm é que esse agressor, se denunciados, elas cheguem a cumprir, né, as ameaças que foram feitas ali durante a relação. E aí a gente, depois, eu ainda acho que eu tenho uma coisinha aqui que a gente dentro desse exemplo que você deu da sua amiga, mas a gente tem, apesar de ter ainda agora, já ter ferramentas muito mais eficazes no combate à violência depois de denúncia feita, que são as medidas protetivas, né, que a Lei Maria da Penha também traz essas medidas para a gente, mas ainda assim há um risco, né? Mesmo que o agressor consiga cumprir alguma coisa. Então a gente vive num limbo, né? Tem dados já que mostram para a gente que os números de feminicídio, né, de 100%, de 100 feminicídios, 3% desses casos foram de pessoas que ou que não denunciaram, né? Então, assim, quando denuncia, pede a medida protetiva, bem ou mal acaba reduzindo a possibilidade que chegue a algo mais grave, né? Então, ainda que tenha algum receio nesse sentido, a denúncia ainda é a maneira mais segura de se defender de uma evolução da vida, né? E você falou ali do exemplo da tua amiga do biquíni, e aí você vai saber bem disso, que eu sei, né, gente, pelas nossas conversas, eu sei que você se aprofunda antes, é que já no ato com qualquer pessoa, né, inclusive um homem nesse caso específico, nós já conseguimos identificar a partir de algumas atitudes que ele pode ser um potencial agressor, ou que é o potencial autor de violência, né? E aí entram essas pessoas, esses homens que têm o perfil muito controlador, né? Ou aqueles homens que exigem da sua companheira, da namorada, posturas feitas, né? Você tem que ser perfeito em tudo. E aí, se você não é perfeita, já tem um descompasso ali, a coisa já não fica bem. Ou quando o parceiro ainda vem para você e coloca você dentro do mundo dele. Olha, você sabe que eu só confio em você. Olha, você só sabe que eu tenho você. Só tenho você. Então, isso já é no intuito de criar uma dependência emocional para realizar, provavelmente, algum tipo de violência. Né? Sim, então, sabe mínimo... aqueles cliques que a gente observa, como tua amiga fez. Ela te perguntou, né? Olha, teve essa situação, o que você acha? No mínimo, né, Mayara? No mínimo, a pessoa já mostrou que ela quer ter o controle sobre você.
E uma vez que uma pessoa dá os sinais de que ela quer ter o controle sobre você, sobre o seu comportamento, ela tá te dando Exato. um sinal claro de que se você sair do controle dela, pode sofrer uma violência pior. Por isso que eu digo que a violência ela acontece num crescente. Ela vem com essas sugestões, às vezes vem com essa manipulação. Ah, eu só tenho você na vida. Eu te amo demais, tu é a mulher da minha vida. 2 semanas depois que tu conheceu a pessoa. Não é comum. O negócio não é normal uma pessoa sair te amando 2 semanas só depois que ela te conhece. Tem alguma pegadinha. Tem pegadinha nesse treco que parece amor aí, muito demais, tá? Então, é o nosso principal ponto de atenção aqui, nesse início, é identificar esses abusos aí, aonde a pessoa passa do limite no começo, porque isso é um forte indício de que ela vai continuar e que vai piorar. Eu tive um namorado que é um dos que me ameaçou de morte. Eu já estava totalmente dominada nessa questão psicológica por ele, né? Eu já tinha cedido muitas coisas, parado de falar com muitas pessoas, bloqueado muitas pessoas, mudado vários comportamentos. E um dia ele trabalhava numa cidade em São José e nós morávamos em Florianópolis. E dia 23 de março, inclusive vai fazer aniversário esse episódio daqui a pouco. Dia 23 de março é feriado em Florianópolis e não é feriado em São José. Então era feriado para mim, não era feriado para ele. Eu fui com uma amiga num café que era para a gente bater um papo, num café de tarde. E ela me deu de presente uma garrafa de vinho, porque tinha sido meu aniversário. Eu vim para casa, trouxe a garrafa de vinho, coloquei em cima da mesa. Quando ele chegou, ele perguntou assim, da onde veio essa garrafa de vinho? Aí eu falei, eu fui encontrar fulana de tal no café, tal, que era feriado e tal. Ele falou assim, mas quem que deixou tu ir no café? Café de tarde, gente. Como assim tu foi num café? Quem deixou tu ir num café? Daí eu falei assim, olha, querido, eu deixei eu mesma ir, né? Inclusive, eu tô indo ali no posto de gasolina agora comprar uma cerveja. Peguei a chave do carro, botei na minha mão. Ele veio na frente do elevador e pegou a minha mão e amassou com tudo. Com tanta força, até a hora que eu não aguentei mais de dor e tive que largar a chave do carro. Ele pegou a chave do carro e escondeu. Essa violência poderia ter sido evitada se eu não tivesse cedido lá no começo, se eu tivesse percebido que aqueles outros abusos que ele fazia, os abusos de pedir para eu não falar com fulano, pedir para eu não fazer tal coisa. Vocês estão vendo como que é uma coisa vai levando a outra? Ele segurou a minha mão com tanta força que eu não aguentei mais. Ali foi uma violência física. Assim que se constrói esse ciclo de violência para nós. Não sei se a Mayara travou ou se eu travei. Vocês conseguem me dizer aqui, gente, se eu travei ou a Mayara? Mayara? Oi, oi. Mayara, tá ouvindo? Olá. Tá ouvindo, Mayara? Meu Deus do céu, eu não sei mais se eu tô travado. Gente, pessoal, me dá um sinal se sou eu que tô travado ou é a Mai. Travadinha. Oi? Eu acho que era Ok, a Isadora me disse aqui que é a Mai que tá travando lá. Oi? Voltou, querida? Diz alguma coisa, amiga. Vim. Tá cortando teu áudio. Ai, Mayara, olá. travou. Travou. Dá uma saidinha. Oi, oi, voltou? Vou colocar aqui para ela sair e voltar de novo, quem sabe. Mai, travou. Já vou. Tá me ouvindo? Voltei. Aí, voltou?
Consegue ouvir? Eu tô Não. dizendo, você tá me ouvindo? Sai e entra de novo. Vamos botar aqui uma sugestão para ela, ver Viu, se Ká? ela consegue. Oi, oi. Aí, ela. Ok. Então, gente, é desse jeitinho. Aí, essas violências que ela. Os outros tipos de violência que a Mayara comentou, também passei e também tenho inúmeros relatos de inúmeras amigas, porque eu facilito grupos de mulheres onde a gente compartilha isso. Justamente para que nunca mais aconteça conosco, né? E nem com quem a gente conhece ao nosso redor também. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Então, a violência patrimonial que ela falou, tem dois, pelo que eu entendi, tem duas conotações, né? Quando eu dependo financeiramente e eu, ao me separar daquele abusador, eu vou perder uma condição material que eu tenho hoje. Isso é uma das coisas. Mas o teu patrimônio também pode sofrer violência. Quando a pessoa gasta o teu dinheiro, quando ela quebra uma coisa na tua casa, quebra alguma coisa do teu, né? Um objeto teu. Quando ela promove uma violência contra um objeto, joga um negócio na parede, isso é uma violência patrimonial. É o teu patrimônio que ela está depredando. Um dos meus ex-namorados, vai parecer que são vários abusadores, tá, gente? Mas não são. São apenas 3. São 3, na verdade, né? Chutou a porta do meu carro. Isso é violência patrimonial, sim, tá? Então, essa violência que a Mayara estava comentando acontece não só... A Lu não está conseguindo participar. Eu vi aqui uma mensagem, apareceu. Estou pedindo aqui para entrar de novo. Vamos ver. Deixa eu convidar a Mayara. Vai que funciona agora no Instagram dela. Aí, ó, acho que vai funcionar. Mayara. Aê! Esse é o teu? Oi, tá me vendo? Tá me vendo? Tô te vendo. Ai, ótimo, agora eu consegui entrar pelo meu. Do nada, eu consegui entrar pelo meu celular. Então, só pede para baixar o som do outro, senão fica dando um eco. Tá? Tá ouvindo o outro aí, não? Não, agora não mais. Beleza, Mai. Mai, eu comecei a falar agora, dei um segundo passo aqui para violência patrimonial. Depois da psicológica, eu dei um exemplo, querida, do chute na porta do meu carro que foi dado. De um palhaço desses que se sentiu no direito. Por que ele fez isso? Porque eu falei, eu estou indo embora, eu não vou mais ficar aqui, porque não aceito mais esses abusos psicológicos. Ele foi na hora que eu estava saindo de carro, pá, deu um chute na porta. Então, a violência patrimonial pode ser isso também, né? Quebrar os meus objetos, estragar as minhas coisas. Exatamente. Tudo isso que tem que a gente consegue monetizar, né? Entra nessa questão do teu prejuízo. Teve prejuízo financeiro, tem violência patrimonial. Independente do dano, da forma que isso aconteça. Ele pode pegar dinheiro da tua conta, ele pode fazer transferência, ele pode pegar dinheiro em casa, ele pode vender um bem teu sem a tua autorização, por exemplo, né? Ou ele pode receber, talvez, você tem com certeza, financiamento. Também, né? Sim, vai te gerar um prejuízo, né? Então, é um tipo de violência também. E aí, eu quero dizer, fazer uma dívida no teu nome, amiga. Fica esperta sim, aí, ó. Sim. Pegar e pedir para tu pegar um empréstimo para mim, por favor, porque o meu nome não sei o quê. Esse tipo de coisa pode te causar um dano ali na frente. Sim, com certeza, exatamente. Isso aí entra aí naquela questão do dano patrimonial também, né? Então, a violência é... Isso. E aí, Vilca, se a gente consegue... Desculpa, deu um delayzinho aqui, pode falar. Não, dentro dessa questão... Posso? Tá. Dentro do âmbito doméstico, né? Mais especificamente, assim, levando em consideração a violência física, né? O que a mulher faz? O que ela deve fazer se ela está sofrendo violência física dentro da própria casa, né? E aí eu já digo, a questão da rede de apoio, que a gente tinha comentado, né? Você já deu aí alguns exemplos de como é que eu formo uma rede de apoio, né? Eu, Mayara, por exemplo, a minha vizinha aqui de porta, que é minha amiga, é uma rede de apoio, alguém que eu posso pedir socorro de madrugada, por exemplo, a qualquer hora do dia, ela está aqui perto, ela vai me atender, e ela tem outros contatos que, em caso de emergência, ela pode acionar,
né? Então, por exemplo, ela tem o teu contato, ela tem o contato da Morgana, que é uma outra amiga minha, ou ela tem talvez até um contato de algum familiar, né? Então, assim, essa rede se forma dessa forma. Talvez o meu professor da academia, com quem eu tenho né, uma afinidade, eu converse com ele, talvez dê algum indicativo para ele de que eu sofro algum tipo de violência, ainda que eu não saiba, mesmo a psicológica, né? Vamos supor que eu chegue com o meu prof lá da academia e fale assim, olha, agora eu só vou vir treinar de calça comprida e blusa de manga porque eu não posso usar short e regata. E isso já pode fazer com que ele tenha um estalo e fale, opa, preciso ficar ligado porque talvez a Maiara esteja sofrendo algum tipo de violência, talvez eu precise fazer alguma coisa. Então, talvez um colega de trabalho, né, possa também ser, talvez ele com quem eu comente alguma coisa, às vezes quem compartilha muitas horas do dia, né, num grupo, talvez crie uma intimidade, então vai dando algumas dicas, ou talvez no caso da violência física, algumas marcas que não têm explicação, ou talvez a pessoa está sempre afobada, né, está sempre com receio. Isso já aconteceu comigo. Eu tive um namorado que ele ficava tanto em cima de mim. Gente, exato. Ó, isso é bem importante que a Maiara está falando, tá? Como é que você, que não está sofrendo a violência, identifica que alguém na sua vida pode estar passando por uma violência e o que você pode fazer nesses casos? Então, olha, exato. Sempre olhando para o celular, porque ela tem que responder, que ela tem que atender alguém, porque senão dá um ruim para ela. A pessoa que muda o jeito que ela se veste de uma hora para outra. A pessoa que muda a maneira como ela fala também, né? Ela pode ser assim, solta, fazer brincadeira, de repente ela fica toda retraída. A pessoa que dá alguns sinais, a gente consegue ver. A violência física vai ser o último estágio. Lembra que a gente veio lá da manipulação, veio do abuso moral, veio do patrimonial, veio dos assédios e aí pode chegar na física. Em qualquer um desses estágios, a gente pode identificar esse abuso. Na nossa vida, ou na vida de alguém ao nosso redor, tá? Isso. Vou só fazer um destaque aí que tu falou da questão dos estágios, mas isso não é um escalonamento, né? Não é que necessariamente comece do abuso psicológico e depois não, pode acontecer só violência física, só para deixar bem claro para eles, né? Pode acontecer só violência física e não necessariamente acontecer nenhum outro tipo de violência. Pode acontecer só a sexual, pode acontecer a sexual e a física, pode acontecer a sexual, a física, a psicológica, a patrimonial, todos os tipos, né? Num mesmo tipo de relação. Isso pode, exato. Não tem uma regra, né? O que a gente observa é que normalmente vai mais tímido, né? Começa talvez com um furto ali do teu companheiro, num valor menor, de uma coisinha boba, até chegar num valor maior, por exemplo. As restrições, as limitações que o teu parceiro às vezes te impõe são primeiro restrições bobas, né? Não vai pra academia em tal hora, porque a academia tá cheia nesse horário. E aí depois, pensando bem, vai na academia do prédio. Pensando em bem, pode fazer exercício só dentro de casa. Isso acontece, né? Então, assim, qualquer tipo de violência. E ali, quando eu estava falando do professor, e aí você já fez esse paralelo, né? Dos cuidados que a gente tem que ter dentro da rede de apoio. E aí eu só vou complementar. Eu estava falando que pode ser, por exemplo, o teu colega de trabalho pode se tornar uma rede de apoio para você, né? Ou talvez algum colega de profissão pode ser sua rede de apoio. Seus familiares podem ser, enfim, assim, o que é uma rede de apoio? A rede de apoio são pessoas ou instituições que eventualmente você pode contar caso você precise. Talvez você pode ter um nível de intimidade e né, sugerido que se tenha, porque essa pessoa vai ter o quê? Uma maior possibilidade de observação. Né? Eu vou ter mais condição de reconhecer que talvez aquela pessoa, né, que faz parte do meu relacionamento mais próximo, esteja sendo submetida a algum tipo de situação. Então, o que eu sugiro, né? O que você já sugeriu aí, eu reforço. É que no nosso meio social familiar, profissional, enfim, qualquer deles que seja, que nós estejamos sempre atentos aos sinais, porque os sinais, eles são dados. Né? Às vezes a pessoa, se ela tiver com uma marca física, resultado de uma violência física, ela provavelmente vai tentar esconder essa marca. Se não for possível, ela vai inventar uma desculpa para essa marca. E já pode ser uma desculpa que levante algum tipo de suspeita.
né? A violência psicológica. Às vezes a gente fica tão acuada quando a gente está sofrendo algum tipo de violência. Eu já sofri violência psicológica com um ex-namorado meu. Eu ficava tão em pânico que ele me ligava praticamente de hora em hora, de meia em meia hora, porque ele não sabia onde é que eu estava. Ah, mas você não vai almoçar meio-dia? São 11h59. Por que você já saiu às 11h59 para ir almoçar? Com quem que você foi almoçar? E aí, sabe? Então, assim, e aí eu já ficava, o meu telefone tocava, eu já ficava apreensiva, porque eu tinha que pensar em quais palavras que eu ia utilizar com ele, para que eu não sofrer, ele não entendesse mal, porque eu não queria que ele entendesse aquilo mal, e não ficasse chateado. Olha só que loucura! Então, assim, eu ficava extremamente, eu comecei a cuidar com as palavras, eu comecei a, sabe? E aí é um ponto indicativo que me trouxe a... Exatamente. E como é que se você vive uma relação onde você pisa em ovos, esteja atenta que você está sofrendo abuso, ok? Exato. O que eu ia falar é o seguinte, ó, as pessoas nos observam e têm condição de verificar a existência de uma violência, né? A menor prazo, a maior prazo, uma hora isso, a gente imagina que isso venha acontecer. Mas como é que eu, vítima de violência, me dou conta que eu estou sofrendo ali? Que sinais que eu posso me auto-observar, né? E aí eu já digo para você o seguinte, primeiro a questão do autoconhecimento, né? É muito importante que a gente se conheça, que a gente consiga perceber o que causa algum tipo de incômodo, né? O que me causa aflição? O que me causa incômodo? Em regra, o relacionamento ele não tem que te causar nenhum tipo de temor. Relacionamento é para ser o quê? Uma situação confortável, uma situação de segurança. Então, se eu estou me relacionando com alguém e eu estou frequentemente, ou às vezes, mas de maneira mais drástica, né, numa maior gravidade, me sentindo coagida, aflição, eu estou nervosa, às vezes eu não consigo dormir, eu fico sempre em estado de alerta. Opa, então é bom a gente parar para ver o que está me causando esse tipo de situação. Eu tenho um exemplo aqui, pessoal. Faça, beleza. para o autoconhecimento, faça-se a seguinte pergunta. Eu tenho vergonha de contar a realidade do que acontece na minha relação para outra pessoa? Se eu tenho vergonha de dizer como é, o que se passa entre eu e o meu parceiro ou parceira, talvez para alguém da minha família ou para uma amiga, observa que pode ser, essa vergonha pode estar escondendo o quê? Sim. Ela é um sinal, um sintoma de abuso. Então, essa é uma ótima pergunta para você se fazer e para você descobrir se você está passando uma situação complicada aí na tua relação ou não. Sim, e aí eu puxo uma alerta dentro disso que você está falando, porque assim, ó, essas percepções elas são muito relativas, né? A descrição da realidade, ela é muito subjetiva de cada um. Então, que para mim, talvez, ou para você naquele exemplo, vamos voltar no exemplo da tua amiga, né? Para você, o fato da questão do biquíni ali, para você já foi assim, meu Deus, né? Como assim? Isso já é inadmissível. Para ela pode ser que ela não soube bem, para outra pessoa pode não significar muito nada. Então a gente tem que ter um pouco, talvez, de cuidado, né, ao receber também essas respostas, essas percepções do nosso meio e a nossa própria percepção. Então a gente tem que sempre comparar mais de uma. Esse exercício da vergonha é ótimo, né? Porque aí realmente é uma coisa que... Por que esconder, né? Se não tem nada demais, não teria que esconder. Então, tem vários outros exercícios que a gente pode fazer, mas um exercício muito bom é justamente isso. Troca ideia com alguém que você tem confiança, né? Questiona, traz isso, olha para isso, e aí não necessariamente você vai pegar a opinião de uma das pessoas, apenas uma pessoa, mas pega um pouco mais, tenta, né, se sentir e ter esse lastro de força, né, de corroboração de quem está na tua rede de apoio, né? Normalmente a gente fala muito sobre isso, né? Eu quero fazer um adendo sobre isso, tá, gente? É claro que se eu falar com alguém que é da minha confiança, eu vou me sentir mais à vontade, às vezes não, tá? Mas se tu não tiver ninguém aí, ou se tu tiver muita vergonha, eu tô com muita vergonha, eu não consigo falar para minha amiga, eu não consigo falar para minha mãe, eu não consigo falar para minha irmã, fala com alguém. Eu vou contar para vocês que eu estava fazendo aula de canto há um mês. Eu conhecia a minha professora por um mês apenas. Eu não tinha a menor intimidade com ela. Mas eu estava sofrendo tanto abuso psicológico que
que um dia, ao invés de cantar na aula, eu chorei. Eu chorei, ela me perguntou o porquê e eu desabafei tudo para ela. Foi 1 hora, ao invés de ser aula, foi eu falando todos os abusos psicológicos. Então, ela não era minha íntima, ela não era da minha rede de apoio, mas foi a partir desse momento que eu consegui identificar tudo que era abusivo e comecei a dar os passos para sair dessa relação. Então, não se prenda. Eu não tenho rede de apoio, ou eu não tenho com quem falar, ou eu tenho vergonha. Fala para alguém, comenta com alguém, tá? Talvez só o fato de você ensaiar essa conversa na tua cabeça já te mostre o que tu pode fazer a seguir, ou que isso não tá legal na tua vida. Vilca, e outra coisa, falando da gente, né, como na posição dessa rede de apoio, qual é o intuito da rede de apoio? A rede de apoio não tem o intuito de indicar para a vítima o que ela tem que fazer, o intuito não é esse, né? O intuito é o quê? É acolher, fazer com que a pessoa volte a ter autoestima, volte a ter percepção da realidade, ou pense por outras perspectivas. Exatamente. Então, o que eu, como rede de apoio, faço? Zero julgamento, para início de conversa. Julgamento não cabe numa rede de apoio, né? Você está fazendo certo, você está fazendo errado, você devia fazer assim, ou eu agiria. Não, é zero julgamento. Rede de apoio não é para julgar, é para acolher. Então, o que você pode fazer? Uma escuta ativa, porque normalmente, olha só, tu foi cantar e tu de repente desabou porque você precisava desabafar, você precisava colocar para fora. Então, a rede de apoio, o princípio básico dela é esse: acolher aquilo que a vítima não está conseguindo dizer. Acolhe, do jeito que vier, entendeu? Por quê? Porque isso, de determinada forma, vai fortalecer essa vítima, vai fazer com que ela resgate o amor próprio, para daí ir evoluindo nesses passos que ela tem que tomar também, né? Porque senão a gente acaba que fica como donos da razão, né? E tem muita gente que é dono da razão, né? Que gosta de ocupar esse lugar de dono da razão, mas o nosso lugar, se a gente tem o intuito de realmente ajudar efetivamente alguém que está sendo vítima de violência, é esse. É o lugar do acolhimento, né? Da amorosidade, porque aí vai ter um reflexo na causa, sabe? E não naquele sintoma que está aparente ali, naquele choro ou naquele nervoso. Vai muito mais profundamente e vai agir na vítima, que na minha percepção, é o intuito principal da gente atuar, né? Como rede de apoio. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Observar, depois que observar, dar esse espaço, se mostrar aberto, saber ter essa escuta ativa, fazer esse acolhimento para que a vítima se fortaleça. Porque a gente também, e aí vale para qualquer tipo, né, de relação, para qualquer figura dentro da rede de apoio, a gente não tem que ter aquela ideia que a gente é salvador dos outros, porque não somos. Sim, né? Nós precisamos fazer com que a pessoa... Exatamente, nós precisamos... Olha só, vou falar aqui. Temos um triângulo dramático, temos uma vítima, temos um agressor e temos um salvador. Nenhuma dessas 3 posições é boa para ninguém. Nem no vilão, nem a vítima, nem o salvador. Tá? Isso é participar do drama, não é sair do drama. Então, não entre neste drama achando que vai salvar alguém. Exato. Ô, Vilca, eu tô vendo aqui, ó, a Lizzy colocou ali, né? É importante acolher, mas também não ficar passando pano para agressor. Até agora a gente nem falou do agressor, né? A gente está tratando de quem realmente importa e quem a gente pode interferir diretamente, que é a vítima. E a vítima a gente acolhe e não julga. O agressor, e aí acho que a gente pode passar por um segundo plano para tratar do agressor. O agressor, a gente também não tem... Nós, como advogados, e a Lizzy, né, que eu posso falar, a gente faz uma análise, a gente tem um entendimento legal do que aquele agressor, em tese, estaria sujeito, ou vai merecer, ou vai receber ali do judiciário, do poder policial, enfim, né? Mas até isso a gente tem que tomar um certo cuidado para não sair do nosso lugar também, né? Tu já adiantou a questão do salvador. Ninguém salva ninguém. Então, eu acolho a vítima e dentro das minhas possibilidades, se é uma cliente que me procura, eu dou todas as instruções necessárias para que ela se livre daquela situação. Ó, você vai na delegacia, a gente vai na delegacia, vai registrar um boletim de ocorrência, vamos pedir medida protetiva, vamos fiscalizar o cumprimento dessas medidas protetivas. Tem inúmeros órgãos de acolhimento. Florianópolis, isso é algo louvável, o próprio Tribunal de Justiça também. A gente está com um sistema de integração muito forte, muito atuante nesse sentido.
isso eu falo porque eu faço parte da Comissão de Gênero e Combate à Violência do IBDFAM e também da OAB, e a gente está totalmente integrado com o Tribunal de Justiça. Inclusive, hoje eu passei o dia inteiro ali no Largo da Alfândega, no centro, né, numa atividade conjunta que a gente fez para persuadir o pessoal no combate à violência. O material que o Tribunal de Justiça fortalece está no site do Tribunal de Justiça, em campo específico, tem cartilhas, tudo isso que a gente está falando, resumidamente, lá tem. Né? Existe várias cartilhas. Ó, eu vou aqui, ó, tem uma que é bem legal, já vou pegar, deixa, essa cartilha aqui que chama Crush Perfeito. Essa cartilha, ela está direcionada para o pessoal mais jovem. Então, ela traz uma comunicação mais acessível para crianças e adolescentes. E ela traz também aqui, que eu achei muito interessante, ela descreve atitudes que os adolescentes talvez achem corriqueiras, achem normal, e diz para eles que isso é violência. Sabe? Então, está conscientizando desde, né, a criança, o adolescente, o jovem está sendo conscientizado. E aqui ele fala tudo. A ação que pode ser considerada violência, o que é a consequência se você cometer uma violência, mas uma linguagem acessível. Então, isso aqui, ó, é um material de primeiríssima qualidade, as informações estão todas aqui. Tem uma outra que é esse aqui, ó, Basta na Violência. Isso aqui é a cartilha do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fala todas também as situações que eventualmente podem caracterizar a violência, fala como evitar a violência, fala tudo e traz também os telefones de acolhimento que eles podem acessar, a vítima, né? Tem uma outra cartilha aqui também, ó, redes de acolhimento e atendimento à vítima. Aqui atrás, para você ter uma noção, ele traz o telefone e os nomes de todos os órgãos que, em qualquer situação de violência, pode prestar auxílio. Então, aqui ele vai indicar a Delegacia da Mulher, ele vai indicar o setor do Ministério Público que faz esse tipo de atendimento, o setor dentro da Prefeitura, que é exatamente para fazer esse tipo de acolhimento também. Nós temos agora o privilégio aqui em Floripa, né, e eu falo com conhecimento de causa também, tem o NEAVIT, que foi agora uma parceria entre o Ministério Público, Tribunal de Justiça, OAB, que é um centro completo. Foi vítima de violência? Bate lá, eles vão te dar todo o direcionamento necessário. Acompanhamento com psicólogo, NEAVIT, eu posso te mandar ali depois. É uma parceria do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Prefeitura, todos os órgãos se uniram, porque a situação está crítica mesmo, então tem todo mundo que se reunir para fazer alguma coisa, mas se reuniram e montaram ali esse centro de acolhimento, que dá todo esse direcionamento, manda para a Defensoria Pública se for o caso, sabe? Então, assim, existem 1 milhão de possibilidades, né, para a vítima poder se direcionar para fazer que essa violência, né, seja conhecida e que o agressor mereça, seja punido, enfim, seja afastado, o que for. Né? Então, assim, existe hoje em dia, em decorrência, infelizmente, da quantidade alta de violência que a gente tem, uma série de instituições preparadas para receber essa vítima. E aí, o intuito da nossa live, eu quero até ver depois contigo, para a gente poder divulgar amplamente isso. Semana passada eu recebi ligação de 2 pessoas conhecidas minhas, me relatando casos de violência com conhecidos delas, e as vítimas simplesmente não sabiam o que fazer. Uma foi parar na Polícia Rodoviária Federal, a outra foi atendida pelo SAMU, depois foi para a delegacia, não sabia o que tinha acontecido, o que ia acontecer, se iam ter medida protetiva, se não tinha, se precisava contratar advogado. Então, assim, ó, tem muita informação disponível por aí, né? A gente só precisa fazer com que as pessoas, de um modo geral, entendam o caminho. Sabe aquela coisa de, na prática, a teoria é outra? Sabe? Tem informação para todo lado, mas essa coisa do caminho que pode seguir é muito importante. O advogado é importante para isso, né? A defensoria funciona para isso, o Ministério Público pode atender também. Então, assim, a rede é grande, né? E os passos, já fazendo um resumo aqui, são muito simples. Em primeiro lugar, a gente tem que ir em Floripa a Delegacia da Mulher, né? Fica ali na Agronômica. No final ali da Beira-Mar tem a 6ª DP, que é a Delegacia da Mulher. Nós temos esse NEAVIT no Tribunal de Justiça, qualquer órgão do Ministério Público também, os CRAS, né, os Centros de Atendimento, enfim, vários lugares você pode ir. Indo na delegacia, o que você vai fazer? Registrar um boletim de ocorrência, é a primeira coisa que você faz, né, e ali eles já perguntam se você quer fazer o pedido de medidas protetivas. Né? Isso é encaminhado para o juiz defere, o agressor é intimado de uma série de medidas que ele vai ter que seguir enquanto ele estiver sendo ou não processado por algum outro tipo de crime. Né? Isso só para já abarcar ali em relação ao agressor, o que acontece com o agressor. Ok.
pessoal, um recado, assim, uma mensagem que eu queria deixar é que quando a gente passa por uma violência, é como se abrissem um buraco assim no nosso peito, sabe? Como se tivessem abrindo mesmo, arrancando às vezes pedaços de nós. É uma dor, é complicado, eu tenho vergonha, eu quero esconder, eu nem quero ver que tem esse buraco aqui no meu peito. Eu não acredito que esse buraco aqui foi feito por aquela pessoa que eu mais gostava, que eu beijava, que eu abraçava, que era para, sei lá, supostamente era para me proteger, era para, né, para me ajudar, era para me apoiar. Às vezes foi um pai, um padrasto, um tio, um irmão mais velho, foi um vizinho, às vezes foi um namorado. Voltando. Um namorado ou um ex-marido, um ex-namorado, que a gente nunca deveria ter que passar por esse tipo de buraco que fica aqui. E para a gente começar a trabalhar essa reconstrução dessa nossa parte que ficou magoada, arrancada, que foi pisoteada, né? A gente vai precisar de apoio de várias áreas diferentes, várias áreas. Então, vai precisar, talvez o primeiro passo seja lá, né? Tomar a medida para se afastar da agressão o quanto antes, para que você pare de correr o risco do feminicídio, que é uma realidade nos casos de abuso. Então, esse caminho que a Maiara indicou, né? A delegacia da mulher, ou tenha o telefone de uma advogada. Tenha no teu celular lá o telefone de uma advogada, lá no teu WhatsApp para tu mandar uma mensagem. Ou tenha um contato de emergência, porque às vezes a coisa é mais grave, ali na hora, sabe? Gravado no teu celular, o número de emergência. Vocês já viram isso? Vai lá e coloca o telefone da tua irmã, da tua mãe e tal. Começa por aí, mas eu quero falar do buraco ainda. Calma, estou falando do buraco do coração. Ali é um dos caminhos que você vai pegar. Somente isso não vai resolver o buraco aqui do teu peito. Vai ter que trabalhar outras questões, viu, amiga? De reconstrução da vida, de reconstrução da autoestima, de reconstrução da identidade que foi perdida quando arrancaram de mim um pedaço, né? E que eu posso ter deixado exposto para ser arrancado também pelo meu desconhecimento, todos os motivos que a Maiara pontuou. Desconhecimento, meu sentimento, minha cultura, minha crença religiosa, às vezes pode ter me levado a essa exposição. Então, não pensa assim, vou resolver tudo de uma vez. Vai de pouquinho. Vai resolver uma parte, depois vai reconstruir vida financeira, vai reconstruir o psicológico, vai reconstruir o emocional. São vários passinhos que a gente vai dando para sair e reconstruir, construir a mulher forte, né? Libertar. Meteu ali naquele abuso, porque um abusador chegou e te aprisionou, tá? Bom, era isso que eu queria falar, do buraco que precisa de um monte de gente aí para ajudar a resolver. Diga, que tu ia falar. Legal, só do telefone, você falou do telefone de emergência, é bem legal, tem que ter mesmo, né? O telefone, o 180, que é o número geral nacional para denúncias de casos de violência. Aqui em Florianópolis a gente ainda tem a opção de ligar para o 181, que é só aqui de Santa Catarina, então a gente tem essa outra opção. E claro, o 190, em casos de qualquer crime, pode ser acionado, depois eles dão um direcionamento adequado. Né? Então, a gente tem vários números de emergência, fora os números de conhecidos que a gente tem que ter. Se a gente for falar também de pessoas que já vivem, né, violência doméstica no dia a dia dentro da própria casa, tem várias outras medidas que podem ficar como sugestão. Né? Por exemplo, se você tem um vizinho seu de confiança, né, talvez deixar ali com ele, conversar com ele alguns sinais de quando a coisa estiver muito crítica, para que ele possa entender que você está numa situação de risco iminente. Questão de documentos, sabe? Nesses casos de violência é sempre bom que você tenha uma cópia de um documento guardado talvez em algum outro lugar, uma cópia da chave em algum lugar,
sabe? Se estiver numa situação de violência acontecendo naquele momento, né? Se tem criança na casa, tenta não se aproximar da criança, porque talvez a agressão que está sendo direcionada a você pode acabar sendo direcionada à criança no segundo momento. Se tiver agressão física, né? O que indicam, né, as pessoas que têm noção, que você sempre se agache, tente proteger seus órgãos vitais, né, numa situação de violência física que está acontecendo, jamais correr para a cozinha ou para algum lugar que possa ter faca muito fácil para pegar, jamais tentar, assim, evitar, talvez você pegar uma faca para ir contra o teu agressor, porque, né, ali nas vias de fato, essa situação pode se inverter, então que você pegou achando que ia te defender, pode te machucar. Então tem uma série de coisas, de medidas assim, que nós devemos tomar, né? Porque a gente sabe, como a gente falou, não é fácil você sair de um círculo de violência. Não é fácil, e talvez isso demore mesmo um tempo, e precise demorar um tempo. Você não tenha como fazer isso de imediato por N questões que a gente não vai julgar. Mas tem algumas medidas preventivas que você pode adotar, né? O telefone, celular, ter um telefone fixo em casa se for o caso, sabe? Enfim, inúmeras coisas. Eu acho que esses cuidados a gente pode ficar em alerta. Mas nunca chegou no nível de eu ter que chamar o meu vizinho. Ok, mas pode ser que um dia chegue. Então, se você tem abertura com algum deles, né, com alguém que esteja próximo, combine um código, né, de alerta para te ajudar, ou talvez uma ligação. Olha, o dia que eu te ligar e falar da banana, é porque eu estou apanhando, então vem bater aqui em casa. Já aconteceu, né? Isso acontece. A gente está vendo aí casos na mídia que as pessoas, as vítimas agora estão pedindo pizza. Liga para a delegacia e começa a pedir pizza. Os policiais já ligados vão lá e interrompem aquela violência que está acontecendo. Então, assim, a gente tem que usar a nossa criatividade, né, e compartilhar essas formas criativas com as pessoas para que elas também possam se proteger. Eu acho que tudo é válido para se livrar de uma violência. Adorei! Se tu liga para a polícia, tu vai ter que passar o teu endereço porque tu tá pedindo uma pizza e eles entendem que tu tá passando uma situação de violência. Isso, foi noticiado já umas 2, 3 vezes. As mesmas medidas de quem pode vir a enfrentar um terremoto, pode vir a enfrentar um furacão. São essas medidas que ela tá falando. Não é nada demais, gente. É ter cópia de documento na casa da tua irmã, de alguém, cópia de chave, ter um código de emergência para pedir ajuda com alguém, 2, 3 números ali gravados de emergência. Serviria para um acidente de carro, serviria para um incêndio, serve também para nos proteger numa situação dessa. Ou seja, estaremos preparadas para lidar com o que vier aí. Né? Exatamente. E aí, Vilca, atenção, né? Eu acho que hoje eu não sou vítima de violência. Já fui vítima de violência um dia, hoje não sou mais. E muitos, hoje lá, quando a gente estava ali naquela ação, né, da OAB, ali no centro, foi muito nítido a gente ver essa percepção de todas as mulheres que a gente abordou. Né? Eu não sou vítima, mas já fui no trabalho. Ou, a minha irmã já foi. Olha, a moça que me ajuda lá em casa está sendo. A gente teve a oportunidade de atender uma policial, que é aposentada, e ela foi lá pegar as cartilhas, conversar com a gente, porque ela disse que a moça que trabalha na casa dela sofre violência psicológica. Ela já tentou conversar uma primeira vez, ela não aceitou muito bem, então ela ia levar agora as cartilhas para ela dar uma lida para ver se ela conseguia. Mas assim, essa moça, essa senhora, hoje é a rede de apoio dessa funcionária, sem essa funcionária ter essa noção, porque ela já está ligada, ela já está atenta, ela está observando. Se um dia a funcionária não for, ela já disse que vai atrás, sabe? Então ela está tentando, de um jeito ou de outro, estimular, trazer consciência, né, para aquela vítima. Enfim, então é isso que eu acho que tem que ficar bem claro, que a gente pode fazer o tempo inteiro em todos os locais. Né? Ter atenção com o nosso próximo, especialmente com as mulheres. Vamos ter atenção, vamos prestar atenção aos sinais, ver se alguma coisa está acontecendo. Se estiver acontecendo, a gente detectar isso, o que a gente pode fazer? Eu converso com a pessoa, eu oriento a pessoa, é caso que eu preciso denunciar a agressão da pessoa, porque isso acontece. A gente sabe aquela história de briga e marido de mulher não mete a colher, não existe, isso é falácia, mete sim, todas as colheres possíveis, né? Se não tiver outra forma da gente talvez acolher e resolver.
Enfim, é assim que funciona, né? A gente não pode pecar pela omissão num estado de alerta de violência que a gente vive hoje em dia. Né? O que tiver ao nosso alcance, eu acho que a gente precisa fazer. Né? Nós somos uma grande rede de seres humanos, e aí, em escala menor, uma rede de mulheres, e uma escala talvez um pouco menor, uma rede de vítimas. Então, a gente tem que estar interligada, tem que ter essa conexão para poder chegar um dia que a gente consiga, pelo menos, reduzir, né, esses casos de violência que, infelizmente, a gente ainda tem registrados. É isso aí, galera. O Né? que mais? Dúvidas? Já estamos 1h30 aqui, Mayara. Tá, eu posso só falar um negocinho aqui? Né? Que tivemos esses entras e sais, mas eu acho que a gente conseguiu abordar aí o que era a proposta, né? E como identificar se eu estou sofrendo violência, os diversos tipos, os cuidados que eu posso tomar, preventivos, o que fazer caso já esteja passando por algo. Eu, quando vejo no outro, né, uma situação de violência, como posso ajudar, como eu posso agir ali sem me colocar na posição de salvadora, já que eu não sou salvadora, nem a polícia vai salvar de verdade. Cada um no seu papel, né, Mayara? Cada um no seu quadrado, tá? Exatamente. E a questão da... Não, eu acho que eu queria ressaltar de novo só a questão do não julgamento, né? Da empatia que a gente tem que ter com as vítimas de violência, porque a gente tem, o ser humano, de um modo geral, tem essa mania de fazer juízo de valor das coisas, né? E esse juízo de valor que às vezes a gente pode fazer de alguma vítima, isso também é uma agressão, sabe? É uma porrada em cima de quem já está apanhando. Né? A gente querer determinar o que é certo e o que é errado para uma vítima é muito complicado. A gente não tem esse direito para início de conversa, né? E quando a gente se atreve a fazer isso, a gente está, enfim, ao invés de ter esse efeito de tirar essa vítima daquela circunstância, talvez nós estejamos fazendo com que ela se afunde mais naquilo, né? Então, sempre manter esse olhar amoroso, esse olhar de acolhimento. Isso não quer dizer que eu não vá ser assertiva, e aí eu posso falar do meu lugar de advogada, né? As vítimas que eu atendo, né, elas têm todo o meu acolhimento, e eu sou assertiva nas orientações que eu dou, né, para essas minhas clientes. A gente não pode, e aí é uma dica para os meus colegas advogados, né, que eventualmente eu já vi que entrou uns dois ali, e eles já agem dessa forma, então eu posso falar com tranquilidade. E caso tenha que é uma situação trágica, por mais trágica que seja, sabe, a gente tem que fazer um filtro para retornar a leitura dessa situação para a vítima, para não deixá-la ainda mais aflita. E em relação ao agressor, a gente tem que ter muito cuidado, sim, na análise que a gente faz e no direcionamento que a gente dá. Né? A gente não pode esquecer que, por mais que nesse momento esse homem esteja no lugar de agressor, ele tem também as histórias dele, a gente tem que olhar para isso com muito respeito também e compreensão. Isso não significa que eu vou isentar o agressor daquilo que ele, né, deva ser submetido, especialmente no judiciário, no âmbito criminal que seja. E aí eu repito, eu falo como advogada, né? Toda ação tem que sim sofrer suas consequências, mas os limites dessa consequência e da minha percepção acerca disso tem que ter também muito cuidado, né, muita razoabilidade, porque senão a gente torna, enfim, a gente dificulta para a vítima, inclusive, né? Então, tudo isso é sempre pensando na vítima. Um dentro de uma roupinha de monstro. E aí, isso não ajuda, por mais louco que pareça, não ajuda a vítima a sair. Exatamente. Porque ela olha para ele e ela não vê a roupinha de monstro. Então, não dá para fazer desse jeito. Por isso que esse acolhimento, sem julgamento, é muito crucial. Porque se eu falar contra aquela pessoa que eu sei que está claramente agredindo para a vítima, ela, por estar numa relação com aquela pessoa, ela pode se afastar de mim, nem me ouvir mais, só porque eu julguei a situação. Então, nem julgar a vítima, ela não era tão inteligente, mas uma pessoa tão esclarecida, isso não ajuda, galera. Exato. E nem a julgar o agressor, porque também não ajuda. A vítima não vê ele assim. Naquele momento ali, ela não tá vendo ele assim, senão ela já tinha saído.
Naquele momento, ela está num estado de vulnerabilidade tão grande que ela não sabe direito. Ela não tem juízo de valor ali. Então, Ô, Vilca, aí que é direcionar da melhor maneira que tu puder. De repente, para um especialista, como uma advogada. De repente, para uma cartilha, tá? Sim, e dentro você falou ali uma palavra, a questão da vulnerabilidade, né? A gente tem que, enfim, a vítima sempre vai estar aí, por ser mulher, dentro do mesmo ambiente ali de relacionamento, são vulnerabilidades que se acumulam, né? Tem um autor que ele fala, inclusive, da vulnerabilidade da mulher preta, pobre e periférica. Quer dizer, então não basta você ser mulher. Às vezes você ainda é preta, e isso é uma questão que piora a situação de violência, né? Torna a mulher, infelizmente, também. A mulher negra é mais suscetível à violência do que a mulher branca. Isso é numérico, é dado, não é coisa da cabeça da Maiara, né? A mulher periférica, né? Periferia, é muito mais fácil, está muito mais vulnerável do que uma mulher que tem um nível econômico, social mais avantajado, né? E a mulher pobre, da mesma forma, né? Pobre e periférica, ele define de maneiras distintas e eu concordo. Então, assim, nós temos muita vulnerabilidade, podem existir vários contextos de vulnerabilidade envolvidos. E aí a gente tem a questão financeira do pobre aqui, enfim, são várias questões que talvez eu não enxergue estando de fora, né? Eu falei, a descrição da realidade é muito subjetiva. Então, por mais empática que eu seja, talvez eu não consiga alcançar todos os indicadores de determinada vítima. Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção, né? Entender que a vítima já está numa situação de vulnerabilidade e que a gente tem que tratar sempre de uma maneira mais cuidadosa, inclusive ao tratar do agressor, né? E tratando do agressor, só para dar um esclarecimento também, o Tribunal de Justiça, hoje em dia, aqui em Santa Catarina, eles já desenvolvem um trabalho, né, ali com os agressores que são eventualmente condenados, têm que cumprir alguma pena ou são submetidos a alguma medida cautelar, eles já indicam grupos para restabelecer psicologicamente e emocionalmente o agressor. Né? Então, tem grupos, isso é parte das medidas cautelares ou parte do cumprimento de pena que o agressor vai ser submetido. Infelizmente, nós ainda não temos hoje algum projeto, né, porque isso demanda realmente uma complexidade ainda muito maior, cautelar, prévia, né, alguma coisa que a gente consiga falar. Mas já existem vários grupos, exatamente, vários grupos hoje voltados para o homem, para o masculino, né, para tentar dar um nível de conscientização maior, que é muito bacana. E a violência, ela só vai surtir uma retração, só vai ser retraída, se de fato nós conseguirmos reduzir a quantidade de agressores, porque as vítimas estão à disposição, a grosso modo, né? Mas nós temos que conscientizar os agressores, ou os possíveis agressores, né, os eventuais agressores. Então, tem sim que ter um nível de consciência, tem que alcançar os agressores. E a gente não alcança ninguém se a gente tem também uma abordagem violenta, né, uma abordagem desrespeitosa. Então, a gente tem que ter essa inteligência de saber alcançar o agressor também, para que ele deixe de ser o agressor, porque ele pode até ser punido hoje porque ele agrediu uma mulher, mas amanhã ele vai ser solto e vai se relacionar com outra. E aí, a gente vai querer que ele reitere na agressão? Não, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Porque a vida não precisa e não deve ficar na defensiva. Ou seja, só fortalece a vítima e ela sabe se proteger de todo jeito, ainda assim não impede de que do nada venha um maluco e dê uma porrada nela no meio da cozinha, quando ela estiver cozinhando, sem nunca ter acontecido nenhum episódio anterior. Então, o desafio, psicólogos, psicólogas, psiquiatras aí, ó, da rede, criem esse projeto que muda, que trabalha o psicológico, o cultural, o emocional, o moral, o ético. Mas a gente pode também divulgar aqui. A gente pode divulgar aqui também os grupos que a gente já conhece que estão pela internet, né? Eu conheço Masculinidade Saudável, o Homens de Cura, o Homem Inteiro. Não sei se tu conhece mais algum, Maiara, que são homens que estão trabalhando com outros homens para colocar, para que eles entendam o que é ser homem e não necessariamente querer dominar uma mulher, ver a mulher como uma propriedade ou, enfim,
saber fazer um bom uso da Sim. sua agressividade, que é natural. É Sim. natural que exista Exato. agressividade no homem, também existe na mulher, mas como lidar Sim. com essa agressividade, né? Como lidar? Ô, Então, Vilca, comunicação não sim. violenta é um bom grupo também. Sim, CNV exatamente. na E aí, prática. assim, ó, e CNV na prática, CNV na veia, eu É o digo. É nome tudo, do grupo, CNV tá? é vida. CNV na prática é o nome do grupo no Instagram, por isso que eu falei CNV na prática. Sim, ótimo. E aí, olha só, é muito legal, claro, esses grupos têm que ser estimulados, né? Os profissionais que têm condição têm que criar outros grupos, mas nós, no dia a dia, também temos condição de fazer isso. Tá? Eu vou te falar que eu tenho muitos amigos homens e a gente conversa bastante sobre isso, né? Então, assim, essa troca com os nossos conhecidos, a irmão, pai, tio, amigo, colega de trabalho, ela é muito produtiva. Você vê efeitos na prática de conscientização, nas próprias redes sociais. Eu tenho vários, às vezes, posts que eu faço, algumas publicações assim, que eu recebo, por incrível que pareça, muitos retornos de masculinos. E de masculinos que não são meus amigos, mas que me acompanham ali. E, poxa, não tinha pensado nisso. Olha, não tinha visto por esse lado, né? E, assim, ex-clientes ou clientes meus, às vezes, falam, olha, olhando aquilo ali que tu falou, que tu publicou, eu vi que pode ter razão. E eu me identifiquei. E eu não tinha essa noção de que isso não era legal, que isso era violento, que isso era agressivo. Então, é um trabalho também que a gente pode chamar a responsabilidade para cada um de nós, né, nas nossas manifestações. E aí eu volto a dizer, a gente falou agora da CNV, eu sou uma estudiosa, estou fazendo capacitação, já fiz alguns cursos, né, da comunicação que tratam de como a gente pode lidar com a comunicação não violenta, que não é uma comunicação frágil, muito pelo contrário, é uma comunicação objetiva, assertiva, mas não é grosseira, não é violenta. Né? A comunicação não violenta, às vezes as pessoas equivocadamente atribuem a uma fala mansa, a uma pessoa que é um docinho, mas não tem nada a ver com isso. Do outro causa em mim e o que a necessidade que eu preciso atender. E aí vai me dar uma noção do pedido que eu tenho que fazer. Então, isso é comunicação, o resumo da comunicação violenta é isso, não tem nada a ver com fragilidade. O comunicador não violento, ele não é frágil, ele é assertivo. Ele conseguiu ter essa percepção e sabe pedir o que ele quer. E já pegando o gancho, só para falar ali um pouquinho dessa questão do autoconhecimento, que tem muito a ver com o CNV, o livro que a gente vai sortear, e aí eu já vou justificar o Como Chegar ao Sim Mesmo, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, que é o livro que a gente vai sortear aqui. Por que eu sugeri da gente sortear esse livro, tá? Porque eu entendo que a gente precisa ter nível de consciência, né? Tanto a vítima quanto quem está ao redor da vítima. E esse livro, ele é muito interessante, porque esse sim para si mesmo é justamente isso, você aprender a se observar, ele te dá dicas de você aprender a se observar, de você entender melhor quais são as suas necessidades, de saber que é importante você colocar limite, né, na sua interação com o outro, e que isso faz diferença. Você se conhecer faz a diferença para que você se posicione no mundo, né, inclusive mediante uma situação de violência. Eu vou ler só um parágrafozinho bem pequeno aqui do que ele diz, porque resume bem isso, tá? Diz o seguinte, ó. Se você ouvir os próprios sentimentos, sobretudo os repetitivos, de insatisfação, descobrirá que eles apontam diretamente para seus interesses e reivindicações. Se forem interpretados corretamente, poderão ajudá-lo, e aí eu mudo para o ajudá-la, em suas necessidades mais profundas. Então, a gente tem que se conhecer para a gente poder ter consciência daquilo que a gente precisa, para daí poder conseguir adotar as providências que estão a nosso dispor, né? A gente está numa situação crítica relativa à violência doméstica, vou reforçar isso, né? Tem muitos projetos maravilhosos sendo desenvolvidos, inclusive aqui em Santa Catarina, eu falo por conhecer, mas sei que a nossa realidade está longe de ser uma realidade bonita, uma realidade de conseguir atender todo mundo com a presteza né, que precisaria, a gente não consegue. Por isso que essas dicas, né, que esse posicionamento no dia a dia, né, nas nossas rotinas nas redes sociais, ou nos nossos contatos sociais, em qualquer lugar que seja, ele tem que ser relevado, a gente tem que dar importância para isso, tem que observar, tem que se policiar, para que a gente consiga todos juntos fazer a diferença nesse contexto, tá? Só queria deixar isso bem frisado, assim, em relação ao livro, inclusive. Eu vou juntar com a Maiara, vou juntar nessa petição da Maiara aí.
Sobre o autoconhecimento, não precisa ser numa situação só de violência, não, tá, gente? Claro. Isso que ela leu, vale. As minhas emoções, elas são sempre um reflexo de algo que está por trás. Tem um motivo ali, tem uma causa. Então, eu sempre posso observar o meu emocional, que eu estou sentindo, mesmo que eu não seja violência, pode ser alegria. Opa, cadê? E daí tu se conhece. Ah, então isso me deixa alegre. Vou repetir. Pode ser tristeza. Nossa, isso aqui é a causa da minha tristeza. Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui da minha vida. Vamos ver se eu consigo eliminar ou diminuir a incidência disso na minha vida. Isso me deixa cansada. Como é que eu posso tratar? Então, observa isso em casos de violência e em casos de não violência também. Serve para tudo. Serve para tudo. Vamos para o sorteio, Mayara? Prazer. Quase Vamos sim. louca! Vamos para o sorteio! Nós temos 3 sorteios, tá? Os mini batons. Quero já agradecer de antemão a nossa colega do CLN Sororidade, a Elissama. Ela é consultora de beleza Mary Kay e ela ofereceu um kit com 2 batons da Mary Kay, tá? Como é que nós vamos fazer o sorteio? Vamos pedir para o pessoal colocar Escreve um número aí, Mayara. Tá, já escrevi. Já escreveu? Oh, mas que mulher rápida, Já. meu Deus do céu, gente. Eu ainda tô pensando como vai ser aqui. Eu nem tenho uma caneta por aqui, gente. Meu Deus, que vergonha. Peraí, vou pegar minha bolsa aqui, gente. Ai, peguei. Aqui vai ter. Então, vamos colocar um número aí de 1 a 5, Mayara. Tá dentro de 1 a 5 o número que tu escolheu? Não. É 1 a 10, pode ser? 1 a 10, então. Vamos lá. Quem colocar... Ah, mas aí vai ficar muito fácil. Eu vou escolher outro. Eu vou escolher outro, porque de 1 a 10 limita, né? Tá, mas vamos colocar de 1 a 10. Eles colocam de 1 a 10, eu escolhi outro número aqui, tá? Já coloquei. Tá bom. Então, é número 3, Mayara? Não. Mais números. 8. Não. 17. É de 1 a 10, gente. 8 não é, galera. Não. Vamos lá, coloquem os seus números. Não é 13, é de 1 a 10 só, tá? 7. 7, Não. Mayara. 5. Não. 5. Não. Também não. 1. Não. Não. Não é 1. Não. Não é 5. Tá chegando perto. 2. Não é 5, não é 2. Não. Não é 2, não é 3. 4. 4. É 4. 4. É o número 4. Ana Cristina Malinverno ganhou o batom. Ana Cristina ganhou o batom. Deve estar um delay muito grande, gente. E a galera continua colocando números ali. Eu vou também colocar um número aqui. Tá. Vou colocar um número de 1 a 5 só para facilitar. Tá bom. Agora vai ser o quê? Ana Cristina ganhou o batom. Agora nós vamos sortear o livro que a Mayara falou. Como chegar aos 5 com você, né, Mayara? Com você mesmo, exatamente. Esse livrinho igual esse aqui, ó. Vamos lá? Pode falar o número. Não é 2. Não é 2. 3. 3, é 3. É da Deda Almeida. Dede Almeida. Ah, Débora. É a Débora ganhou o livro. Almeida ganhou o livro. Débora Almeida. Parabéns. Mayara, tua vez de escrever um número também. Tá. Coloquei, pronto. E aí agora a gente está sorteando um floral de bar. Só que ao invés de ser gota para você tomar, ele é um bastão que você passa aqui no pulso, tá? Então ele é menos agressivo para o corpo, tem um efeito aqui no teu pulso. Tem vários tipos, várias finalidades. Quem ganhar, então eu vou entrar em contato, tá? E vou perguntar qual que é a preferência que a pessoa tem, tá bom? Então vamos lá. Número de quanto, Mayara? De 1 a 5. De 1 a 5 para o floral. Coloque aí, gente.
Números de 1 a 5 para o sorteio do livro, hein? 4, Mayara? Não. Não é 4. Não. 5. Não. Não é 5, Não. não é 5, gente. 1. Não. Não é 1. Tá fácil, hein, gente? Pelo amor de Deus. 2. Não. Galera, só falta digitar o número. Só falta digitar o único. Número de 1 a 5 para o sorteio, hein? 3. 3. Uhum. Denise ganhou o floral de bar. Número 3. Então, a Ana Cristina Batom, a Débora ganhou o livro e a Denise ganhou o floral de bar. Depois a gente entra em contato com vocês, tá? Para mandar esses presentes aí. Gente, obrigada. Eu vou deixar essa live gravada. Eu espero que tudo funcione agora aqui no Instagram. E qualquer coisa que vocês precisarem, gravem isso. Eu estou na rede de apoio de vocês. Me manda mensagem. Tem aí aqui, ó, meus contatos no Instagram. Eu acredito que a Mayara vai dizer... Né? A segunda live nossa, as nossas lives eu sempre acho maravilhosas, eu acho super divertido. E queria agradecer a todo mundo que compartilhou ali, que, né, conseguiu estar aqui um tempinho com a gente para escutar. A live vai ficar gravada, como você colocou. Quero deixar claro que estou assim, à disposição para a rede de apoio, né, das pessoas com as quais eu tenho contato, se tiver indicação, os meus amigos já sabem disso, estou sempre à disposição, mas para as pessoas que ele não têm esse vínculo tão próximo de mim, estou como advogada à disposição também em qualquer momento, qualquer tempo, seja para dar informação, seja para direcionar o que é que tem que fazer, seja para escutar o que tem que fazer, para acolher, né? Como eu disse, todas essas formações de comunicação não violenta, círculos de paz, justiça restaurativa, estou nessa pegada, estou nas comissões, tanto da OAB quanto do IBDFAM, ali, e também sou advogada voluntária do Projeto Justiceiras, lá de São Paulo, né, que é só essa pegada contra a violência doméstica também. Então, estou à disposição 24 horas, né, do dia, sempre à disposição de verdade. Se eu não puder, eventualmente, atender, eu vou saber para onde que essa pessoa deve se dirigir,